Olá, eu, Daniele Caetano e o professor Mohamed estamos aqui para falar um pouco da nossa oficina Adinkra. Nós teremos o formato presencial, mas nós teremos também o formato online. Então, acompanhe sempre as divulgações para saber quando as inscrições estarão abertas. Bom, a gente está aqui hoje também para poder falar um pouquinho de como será essa oficina. E acho importante, né, professor, falar um pouco por que nós estamos fazendo essa oficina. Porque, em primeiro lugar, porque a forma oral, ela é aquela que é a mais próxima da forma africana também de se ensinar. E você tem elementos que podem acontecer dentro desse formato, que não é possível você fazer isso com a forma escrita ou online. Porque ali você tem a capacidade, a possibilidade de sentir o espaço, o aluno, o momento, e aí ver, por exemplo, algumas questões que podem ser personalizadas e direcionadas à pessoa com quem você está conversando. Então, isso faz toda a diferença. Uma coisa é saber sobre a Dingras pela internet, né? Qualquer pessoa pode entrar na internet e ver. Outra coisa é você descobrir que isso que você viu na internet, na verdade, para você mesmo, pode servir para isso. Sim. E é importante dizer também um pouco dessa trajetória do senhor, né? Porque eu sou uma pesquisadora autodidata quando a gente pensa aí na simbologia Adinkra, mas o senhor é da Costa do Marfim, o senhor é desse conjunto, desse grupo linguístico Akan, e o senhor vivencia a simbologia Adinkra na sua praticidade, na forma com que ela de fato acontece. Uhum. E eu vejo que nós aqui no Brasil somos um pouco afastados disso. A gente reconhece muito a estética Adinkra. Sim. E menos esse conhecimento ancestral que está muito ligado também a uma dimensão não tão material. Se eu podia falar um pouco da sua identidade, como ela traz essa possibilidade de contribuir em muitas medidas dentro da perspectiva educativa para que a gente utilize ou se oriente pela simbologia Adinkra de uma forma mais genuína, mais cotidiana, né? Sim, entendi. Não, como você falou, o meu nome é Aboaki Massiko Fiblés, sou nascido na Costa do Marfim, sou da região leste da Costa do Marfim. Dentro da região leste da Costa do Marfim, eu sou do grupo étnico Ani, que faz parte do grande grupo que é o grupo Akan, e justamente o grupo Akan que criou esses símbolos ideogramas adingras. Eu, aqui no Brasil, a primeira vez que eu vi, eu me surpreendi. Falei, mas como que os brasileiros foram descobrir essa forma de se comunicar que são os adingras? Aí, então, eu percebi que tudo começou mesmo com esse adingra que está aqui, né? Que é o Sankofa, né? E muitos brasileiros conhecem o Sankofa. E aí, então, passei a entender que a abordagem, a forma como o público brasileiro lida com os adingras é muito mais, como você colocou, é muito mais pela questão da forma, né? Mas a questão da essência dessa comunicação ancestral africana, ela é pouco mais trabalhada. Também não é uma coisa para se surpreender, é normal, né? Como você colocou, eu sendo desse povo mesmo, existe toda uma
forma de se pensar o mundo, de se viver a partir dos símbolos adingras. Nós não vamos impor isso para o outro, e só viu a forma, a estética, como que é bonito, lindo, porque todos eles dialogam com aquela simetria original, né? Mas, muito mais do que isso, você tem a possibilidade de trabalhar as dimensões que elas oferecem, desde a dimensão educacional, tá certo? Para poder ajudar o mundo educacional, até para uma pessoa simples, uma simples pessoa que está com certa dificuldade, né? O próprio símbolo Adingra também pode auxiliar, pode ajudar nesse sentido. Então, a nossa ideia aqui é justamente trabalhar essa dimensão sui generis dos símbolos adingras. Sim. Nós vivemos aqui no Brasil muito numa lógica ocidental e orientada pela Europa, pela essa visão americana de ser, né? E isso traz uma escassez dessa dimensão não material. E a simbologia Adinkra, ela dialoga diretamente com essa instância, que não é necessariamente da dimensão material. Isso ajuda a gente nos nossos processos, inclusive de decisão. Quando, por exemplo, a gente retira num baralho, nas cartas da sabedoria Adinkra ali pela manhã, uma determinada carta ao acaso, lembrando que em muitas culturas o acaso não existe, né? Exatamente. Ali pode ter um recado, uma orientação que vai fazer com que a gente repense uma decisão, uma postura, um encaminhamento, e que com isso a gente tenha um caminho, um dia mais saudável, mais assertivo. E aconteceu comigo mesmo. Por exemplo, na semana eu tirei 3 vezes a mesma carta. Então, foi afirmado, reafirmado, constatado que realmente era aquele posicionamento que eu precisava ter. E isso se refletiu ali num todo um desdobramento. E nessa prática aí da utilização dos Adinkra, seja numa dinâmica, seja com as crianças, seja na minha vida pessoal, eu vejo esses efeitos na vida das pessoas, né? Quando elas se deparam com aquela simbologia, com aquele provérbio, aquilo de fato tem um efeito. Às vezes as pessoas conseguem fazer conexões ou receber tipo de recados que até causam algumas emoções. E isso eu comecei a perceber e me indagar. Isso não vem do acaso. É onde eu tive o privilégio, né, de conhecer o senhor na minha trajetória, que confirmou e trouxe esse embasamento da dimensão espiritual ou não material. Aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade de trabalhar com essa instância espiritual, né? Parece que a gente está ligando o espiritual à religião, e na verdade não tem necessariamente a ver. A gente está falando de uma dimensão que não é material e ela acontece, ela está viva e é só a gente perceber no nosso cotidiano. Né? Exatamente. O invisível, ele simplesmente é o lado oposto do visível. É só isso. Mas acontece que os símbolos adingras, eles realmente dialogam, né? Eles fazem essa ponte entre aquilo que é visível e aquilo que não é, né? Então, quando você coloca essa questão ali da espiritualidade, é tudo essa linguagem adingra, né? Então, você falou dessa questão das cartas, é uma linguagem,
Então, como tal, ela vai responder àquilo que, ou àquele que será capaz de decifrar. Entendeu? Então, se você consegue decifrar, por exemplo, eles foram, você consegue decifrar essa letra que está escrita. Primeiro, você sabe que é uma letra. Segundo, você sabe juntar elas. Então, você consegue descodificar isso. A mesma coisa vai acontecer com os adingras. Se você sabe o significado de um símbolo, você precisa saber também o significado do provérbio. Se você conhece o significado do provérbio, você precisa também entender que esse provérbio, como eu estava dizendo agora há pouco, ele também nasce, ele advém de uma série de outros contos. São os contos que, os fechamentos desses contos, as lições desses contos que os provérbios acabam sintetizando. Então, se você tem acesso também a essa gama de contos, isso abre mais ainda a sua forma de andar nesse mundo, a sua forma de pensar esse mundo, né? E isso facilita, sobremaneira, as suas andanças, né? Seja os seus relacionamentos familiares, o seu relacionamento fora a família, enfim, tudo isso pode, essa intermediação, ela pode ser também lida a partir dos próprios símbolos da Adinkra. Mas tudo depende da forma como você vai enriquecer a sua linguagem com os símbolos da Adinkra, né? Como eu estava dizendo, na origem, os símbolos da Adinkra, por exemplo, são usados, trabalhados com apenas um só ideograma, um só símbolo, seja no tecido que você vai estar usando, seja como adorno, né, se você quer usar isso como anel, enfim, qualquer outra coisa, né? Antigamente era isso mesmo, na origem é isso mesmo. Agora, hoje em dia, por questões estéticas, de achar que é bonito, as pessoas juntam, né, os símbolos adingras, pode ter até mais de 1, 4, 5, 7, enfim, o número que você quiser, para se vestir, só porque acham que é bonito. Isso é uma forma de usar. Agora, essa forma inicial, é com ela que se abre esse mundo de possibilidades, né? De entendimento individual, de entendimento relacional, de entendimento interhumano, vamos dizer assim. Porque você usa essa... Até eu vi pessoas usando esses adingras na tatuagem. Isso então, é muito mais forte ainda. Você utilizar isso como tatuagem, é óbvio que a pessoa está querendo mandar um recado forte quando ela usa isso no corpo. Mas eu considero que há muito mais do que isso. Há uma espécie de comprometimento que essa pessoa precisa entender que ela está, de agora em diante, declarada a fazer. Então, comprometimento que ela precisa defender. Porque você está usando agora esse diálogo espiritual. Você quer levar isso, né, de forma constante. Então, ele tem também suas exigências. Você precisa entender, porque senão você vai estar agindo de uma forma contrária àquilo que ele representa, àquilo que ele significa. Sim. Muitas das vezes, ao se identificar com uma simbologia e saber o nome daquela simbologia, ou até mesmo o provérbio, é insuficiente para que a gente possa, de fato, tomar isso como um elemento para se ter no corpo de forma eterna, vamos pensar assim, né? Ou enquanto esse corpo aqui durar, né?
É preciso que a gente conheça com mais profundidade toda essa construção para que, de fato, a gente possa fazer uma escolha mais assertiva. Né? Mais assertiva, exatamente. Porque você fazer uma tatuagem de um ideograma no corpo, que é coisa que até no próprio grupo Lacan, eu não me lembro de ter visto. Não me lembro de ter visto isso, né? De você, porque é como se você gravasse isso no seu DNA. Bom, foi isso. Mas o que isso significa? Isso não significa apenas aquilo que você acha que significa. Tem muito mais coisas por trás. Muito mais. Então, essa outra dimensão, ela é tão poderosa que realmente precisa você ter noção dela para, na sequência, poder tomar a decisão definitiva de fazer isso. É como você fazer, como se chama? Você fazer um pacto. Né? Você faz um pacto, mas aí, você, dentro desse pacto, você vai se interditar uma série de coisas. Sim. Né? Tem os símbolos adíndras que, se você gravar no corpo, você, sem perceber, você está se proibindo de levantar a voz, sabe? Sobre as mulheres, vamos dizer assim. Bom, você colocou porque você achou que era bonito, mas agora, por conta de uma situação, você acaba cometendo esse erro de gritar ou de alterar a voz, de tão bravo que é, não sei. Bom, aí você entrou numa espécie entrou em contramão, né, do próprio signo, do próprio símbolo que você gravou. Mas isso não vai ficar barato, porque se, quando você segue tudo, o seu dia a dia pode seguir muito bem, fluindo, tudo e tal, mas do mesmo jeito, se você também desrespeitar, você haverá consequências. Se você vai a algum lugar, até nesse mundo visível, e você faz coisas indevidas, você é multado. E por que você não será multado se você fizer coisa contrária àquilo que você falou que você respeitaria? Você desrespeitou, então você vai ter a sua multa. E quando a multa chegar, não é hora de você ir lá esperneando para dizer que não. É isso. É muito interessante o que o senhor está falando, né? Porque eu acho que é mais uma visão eurocêntrica, né? De uma definição daquilo que está muito bem demarcado, daquilo que está muito colocado como uma única opção. E, na verdade, a simbologia de infra, ela tem vários símbolos para ser usado em várias situações. Então, se ater apenas um único é se limitar e se colocar em situações de contradição, como o senhor falou, que podem acontecer, porque as situações podem ser diversas. E as respostas para essas situações podem ser diversas também. Então, como se prender a uma só, né? Então, é aquela coisa que a Chimamanda traz da história única, né? Então, de uma visão única, de uma postura única. Exatamente. É por isso que eu não aconselho muito nessa prática de tatuagem dos itens. Eu vejo as pessoas fazerem, tá? Eu vejo, mas se uma pessoa me pedir a minha opinião, eu vou falar que eu prefiro que não. Mas, se você quer mesmo, bom, aí você decide. Se comprometa, né? Exatamente. Mas a gente está falando da simbologia de modo geral, né? Dentro dos seus mais diversos usos dentro da sociedade. Mas Sim. A gente também fez um recorte bem específico, porque nós somos educadores, né? E nós temos esse trabalho, essa pesquisa, que é justamente de trazer aí um suporte, trazer elementos, trazer inspirações para a inovação da educação, que Sim. dentro da nossa
dentro das nossas andanças, aí a gente constata que a gente precisa fazer mais, né? Exercitar mais esse âmbito criativo e se adequar às exigências do mundo atual. E nisso, a gente escreveu também um artigo que acho que a gente pode divulgar aqui, falar com muito orgulho dele. O primeiro artigo já escrito sobre os adingras, né? Primeiro, ainda mais, o primeiro ainda, né, que tem essa vertente voltada para a educação, né? Aqui a ideia nossa foi justamente essa de, além de teorizar os símbolos adingras, né, que é importantíssimo trazer essa teoria para o campo educacional, nós fizemos questão também de mostrar de que maneira, por exemplo, a gente pode se utilizar deles na prática, não é? Para a sala de aula, né? Porque a gente precisa, como profissional da área de educação, a gente precisa diagnosticar, ou melhor, identificar os problemas que o próprio professor ou professora pode ter, mas assim como os alunos, né, identificar esses elementos de dificuldade e ver correlacionalmente aos adingras, qual símbolo adingra, qual ideograma adingra se associa a essa dificuldade e resolve ele. Porque uma coisa é você identificar o problema na sala de aula do aluno, outra coisa é propor uma tentativa de solução. E ali que entra, então, os adingras, né? Acho que dentro do nosso artigo, a gente escolheu, eu acho que toquei no assunto, por exemplo, do suicídio, né? E isso será objeto de um outro, né, artigo, para mostrar o quanto é versátil, né, os símbolos adingra, né? Essa temática do suicídio, por exemplo, como que ela seria tratada se fosse junto com os símbolos adingras? Porque nos parece que o sistema ocidental de educação, ele chegou numa espécie de exaustão, né? Então, é preciso também a gente olhar para outras dimensões de se lidar com a educação. E aí que tem os sistemas adingras, por exemplo, que podem ajudar também nessa questão educacional, né? Esse artigo que nós colocamos um título, né? É uma introdução à pedagogia adingra, pela revista SESI, ficou lindamente diagramado, então super vale a pena, a gente vai disponibilizar o link, né, para todo mundo que desejar acessar, mas a gente traz ali dentro também elementos importantes que vão falar dessa criticidade. Paulo Freire, por exemplo, fala que o professor ele não pode ser inocente, né? Então, tem que se despir dessa inocência. Então, a pergunta que a gente precisa sempre se fazer é sempre no sentido de desnaturalizar as práticas que estão postas. Então, é com esse olhar acordado que a gente também escreve esse artigo que compõe essa pedagogia adingra, porque a simbologia adingra tem uma função primordial que é ser uma simbologia africana. Então, nós temos a Lei 10.639, que fala da necessidade, ou melhor, da obrigatoriedade da implementação da história e cultura africana, brasileira e indígena nos currículos, né? No dia a dia, no cotidiano. Mas como trazer esse conteúdo, como trazer essa história se ela é desconhecida, né? Quando a gente ainda caminha no sentido de que
ao olhar para o continente africano ainda como se fosse um país. Pois é. Né? Mais cedo a gente estava conversando, o senhor trouxe uma riqueza dentro da sua fala, como todas as falas, né, são ricas, assim, a gente aprende demais, que é justamente essa necessidade de reconhecer os territórios e suas especificidades. Porque se você não reconhece territórios distintos e suas especificidades, é como se você tivesse um todo ali. Sim. Um todo do mesmo. Uhum. Então, começar pelo território talvez seja um bom começo. É um bom começo, exatamente, porque quando você fala para os alunos que a África é um continente, quando você fala para os alunos que a África são vários países que estão a África, eu concordo, mas não é suficiente. Essa informação, ela é uma informação que eu consideraria basilar, mas ela definitivamente ela não é suficiente. É preciso que o aluno saiba que, como por exemplo na América Latina, é preciso que ele saiba, por exemplo, que na América Latina só um país fala português. Todos os demais falam espanhol. Essa informação por si só é muito mais do que simplesmente ela saber que tem vários países na América Latina. Percebe? Então, com o continente africano, o dever nosso é muito mais claro nesse sentido, no sentido de levar para as crianças e os adolescentes uma África mais viva do que essa que tem se falado, né? No sentido de saber os países da África do Norte, quais são eles? Da África Central, quais são eles? Da África do Leste, do Sul e do Oeste. Aí, então, passar a trabalhar os países da região da onde a gente vai estar falando. Se o assunto naquele dia vai ser sobre, por exemplo, a capoeira, por exemplo, os países da África Central podem ser esses que você vai mobilizar para conversar com os alunos. E aí eles podem fazer umas pesquisas rapidamente sobre esses países da África Central. Não é sobre todos os países da África, isso é insustentável. Mas aí dá para trabalhar com os países da África Central. Você vai querer falar sobre os adígras, aí você vai mobilizar os países da África Ocidental. Aí eles já conhecem os países da África Ocidental, aí fica mais fácil você trabalhar, porque a criança já consegue se localizar, ela se sente mais firme, aí ela, quando eu falo mais firme, é a questão da segurança, ela tem mais segurança, ela se sente mais segura, e aí então você dialoga muito mais facilmente. Mas você chega aí e fala assim, Gana, nem sabe o que é esse Gana, onde que fica, o que é isso, e aí a aula fica inviável. Né? Soma-se a isso uma perspectiva, quando a gente olha o calendário escolar, uma perspectiva muito estereotipada, porque além do não conhecimento das especificidades de cada território, há ali a concentração de um dia, 2 dias, né, algo bem pontual, que não é um estudo cotidiano. Isso leva para um olhar mais estereotipado, né, pontual, quando na verdade o trabalho precisa ser, né, a gente está falando... na verdade é porque o profissional da área de educação não sabe mesmo o quão rico é essa dimensão educacional que se encontra dentro dessas linguagens ancestrais africanas. Se soubesse, possivelmente eles iam recorrer a isso muito mais vezes do que uma vez só por ano, com certeza absoluta. Se soubesse que ele pode recorrer aos adingras para trabalhar a questão do ciúme, por exemplo, que a gente vê cada vez mais, né, adolescentes entrarem em brigas, às vezes incompreensíveis,
só porque uma moça, uma menina recusou, como se chama? Ou terminou, essas coisas aí. Se soubessem que daria para trabalhar, por exemplo, essas questões a partir do prisma dos adingras, eles não ficariam usando apenas uma vez. Se soubessem que dá para trabalhar os adingras para discutir o assunto do suicídio, eles vão fazer uso disso. E por aí vai. Não é só isso. Você tem várias questões que assolam a sociedade moderna, que é suscetível de ser perspectivada, trabalhada diferentemente da forma como vem sendo trabalhada a partir da Europa com os adingras. Porque o olhar africano, como eu digo, ele se diferencia de forma brutal do olhar ocidental a partir de uma única só palavra, que é a crença. O africano, como diz o Amadou Pateba, Cheikh Amadou Pateba, nas várias obras que ele produziu, o africano, ele não vai ser possível de ser entendido enquanto você não levar em consideração a dimensão transcendental, a dimensão do invisível. Ele não se considera como um ser solto no mundo. Não à toa que nós temos o matriarcado. Não à toa que a gente quase diviniza a mulher. Porque é ela que te ajuda a você se sentir firme nessa terra aí. A não se sentir tão solto assim. Então, a dimensão da crença, ela é fundamental quando você vai lidar, quando você vai trabalhar com elementos epistemológicos africanos. Entre eles, os adingras. Então, isso faz toda a diferença, né? No momento de você trabalhar ou discutir problemas da sociedade moderna. Então, é isso. Acho que é importante a gente perceber essa diferença entre aquilo que o Ocidente tem trazido como propostas de resolução de dificuldades aí educacionais e os mesmos elementos oriundos, desta vez, do sistema de pensamento africano, da filosofia africana. Porque a filosofia africana não é a filosofia europeia. Não é, não. O que diferencia uma da outra é aquilo que acabei de falar. É justamente o fato de acreditar que a razão ela é suficiente para você resolver tudo, como falou o René Descartes, né? Je pense, donc je suis, né? Eu penso, logo existo. E o outro, o africano, como o Amadou Pateba, já declara que se você nasceu, é porque alguém fez você nascer. Então, a sua própria existência depende dos outros, e não só de você. Depende dos outros. Esses outros, a sua mãe está ali dentro. A mãe está ali. Então, a sua existência depende dela. A única forma de você poder, na frente de um africano, sustentar a ideia de que você é uma pessoa livre, porque a palavra livre, para o africano, ela tem que ser entendida da forma mais plena possível. Você é livre de fazer o que você bem quiser. A única forma de você sustentar isso, de forma X mais X, é de você poder falar para o africano que você é da geração espontânea. Você apareceu do nada. Aí sim, você pode fazer o que você bem quiser. Aí não tem problema. Mas a partir do momento em que você precisou de uma pessoa, uma mulher, para vir a esse mundo, a partir do momento em que você precisou ser amamentado por ela, você precisou dela para fazer tudo, a sua liberdade já começou ali a ser limitada. E aí, então, entra-se essa filosofia do matriarcado e por aí vai. Sim, o grande poder das mães, Sim. Que é esse poder da vida, né? Sim, sim. É um poder ele está muito perto do poder divino. Se a gente fala que Deus
Deus cria, isso é verdade, mas também a mãe dá a vida, isso também é uma constatação. Eu, ao ouvir o senhor, constato, né, que a gente está tratando aqui de coletividade, de uma perspectiva coletiva, ou seja, a gente está falando de uma sociedade, sim, sim. Né, de um âmbito de muitas pessoas, né, desse âmbito mais alargado, mais ampliado, e também é possível perceber nos provérbios e na própria história da construção da simbologia adinkra que ela nasce fundamentalmente para tratar de assuntos difíceis de serem tratados. Sim. A gente não está falando de assuntos fáceis de serem resolvidos ou de serem dialogados, mas a gente está falando aqui de assuntos que são assuntos da ordem do dia, quando a gente olha para a educação, quando a gente olha principalmente para a adolescência, é uma fase conturbada que a gente precisa conhecer esses desafios, e a simbologia adinkra nos ajuda de forma bem rasa, que a gente poderia pensar, ajuda a iniciar uma conversa, por exemplo, com um adolescente. Concordo. Né? Puxa um fio ali que pode, muitas das vezes, salvar vidas, sim, né? Sim, sim. Inclusive porque dar essa atenção, estabelecer momentos como esse aqui, né, síncronos, de forma presencial e com tempo para dialogar, tem sido cada vez mais escasso, né? Então, trazer isso para essa dimensão é mais um elemento onde a simbologia adinkra também vai atuar. Né? Então, voltando para a nossa oficina, né? A gente quer fazer um convite face a tantos elementos que nós constatamos que a simbologia adinkra ela colabora, seja na educação, seja em vários outros eixos, vários outros âmbitos, inclusive na dimensão social. Então, a oficina adinkra, ela é dividida em 3 eixos. Nesse eixo da teoria, que nós estamos aqui. Sim, teorizando. E tem bastante teoria, como vocês podem ver. Eu tenho certeza que o professor Mohamed está se controlando ali, porque é muito conhecimento. E tem a dimensão prática. Então, dado que tem essa teoria, dado que tem essa simbologia e que agora a gente conhece minimamente essas bases, como que a gente consegue operacionalizar isso, levar para a prática? E tem a terceira dimensão, que é deixar essa construção de uma forma muito interessante, que é através das artes. As artes, ela vai trazer uma dimensão aí do sensível, da sensibilização, então da importância de trazer a teoria e a prática de formas também saborosas, né? Então, sim, as artes, elas têm essa função. Então, é um pouco dessa construção que a gente vai se dedicar a fazer no decorrer de 3 horas. Então, na modalidade presencial, a gente desfruta de um lanchinho inicial que reúne a gente. Sim. Depois a gente começa esse diálogo, essa construção. Depois a gente interrelaciona com a parte prática e a gente vai trazendo também ali práticas artísticas que podem ser ou uma pintura, ou um desenho. Sim. A gente constrói alguns recursos que façam mais sentido para o grupo que se forma. Mas nós já realizamos essas oficinas algumas vezes e o resultado tem sido muito positivo, né, professor? Sim, eu estou sempre muito positivo. E como eu já falei, né, a questão ali de fazer isso de forma presencial, isso aí é fundamental e é um diferencial que sempre será único, né? Primeiro, porque como eu já falei, primeiro porque isso reproduz a forma africana
de se lidar com a transmissão do saber, né? Porque cada ser é um ser. Então, quando você trabalha com a dimensão presencial, você consegue mobilizar todos os sentidos. E quando a gente fala todos os sentidos, não estou me referindo apenas na questão do ouvir e do falar, mas sim também da questão do próprio espaço que vai estar nos rodeando, né? E isso também será mobilizado, isso faz a diferença no momento de você lidar com um material tão complexo como esse dos símbolos Adingra, né? Então, é uma aula presencial que vale mesmo o peso dele, né? Estaremos com a Daniela Adingra, então estaremos muito bem. Imagina, o professor sempre, ele é sempre muito generoso, né? Então, mas isso faz com que a gente aprenda cada vez mais, e eu me sinto muito privilegiada de estar ao lado do professor Mohamed. Bom, esse aqui foi um gostinho que a gente quis dar e também trazer esse conhecimento e esse privilégio, né, de trazer o acesso e trazer a visibilidade do que vai ser construído, essa proposição educativa, lembrando que educadores, educadoras somos todos nós, a todo momento nós estamos ensinando Sim. E estamos aprendendo, então isso é constante. E deixar esse convite e esse desejo para que, de diferentes formas, seja no presencial, quando houver oportunidade, ou de forma online, que vocês possam acessar esse conhecimento que precisa ser difundido no Brasil, porque ele traz unidade. Nós vivemos em diáspora, nós não criamos uma identidade em torno de algo que nos identifique para além dessa inferioridade que reside dentro dessa construção racial aqui no Brasil. E nós precisamos de elementos, de fundamentos que tragam essa valorização africana, afro-brasileira. E a simbologia Adinkra, ela traz isso. Quando a gente passa por um portão e vê esse símbolo, né, o Sankofa, a gente reconhece que, se a gente sabe dessa história, a gente se orgulha profundamente, saber que a gente está falando de uma história que é regida ali pelo ouro, né, por riquezas, pelo um rei, por uma situação de reinado, a gente está falando de lideranças, a gente está falando de uma situação de poder, de exercício de poder, muito diferente do que nós temos hoje aqui no Brasil, que a maior parte da população negra, indígena e outros grupos minorizados não estão nessa posição, estão em posição de assujeitamento, e isso torna a nossa vida, de muitas formas, condicionada ao desejo do outro, ao exercício do poder do outro, né? E a gente precisa cada vez mais trazer esse protagonismo e essa autonomia. Então, fica aqui o convite para que vocês estejam conosco e que vocês possam aproveitar esse conteúdo e essa aula e esse privilégio do professor Mohamed aqui. Gente, é isso aí. É um convite que está sendo feito pela professora Daniela Adingra e eu também, para participar dessa aula que vai ser... o que a gente quer é que ela seja uma aula ímpar, né? E, se Deus quiser, ela vai ser, né? Ela colocou a questão aqui da história do Brasil e tal, da diáspora, e eu queria, para fechar, justamente trazer esse provérbio africano, que diz assim que da raiz até a folha, a seiva da árvore, ela sobe, ela não para nunca. Então, para dizer que, por mais que o brasileiro possa se sentir longe da África, na verdade, a África está dentro dele. Só o sangue dele é suficiente para ele se reconectar. Então, vamos encerrar por aqui. Inshallah, a gente se vê ali na aula. Muito bom.